E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula nós vamos estudar o diagrama de fases das substâncias. Então o que vem a ser esse diagrama de fases? Então como a gente sabe, a gente mudar uma fase de uma substância, a gente não precisa necessariamente mudar a temperatura. Uma outra coisa também que influencia na mudança de fase é o valor da pressão. Então, aí, um diagrama de fases de uma substância pura nada mais é do que uma representação gráfica dos valores de pressão e temperatura que determinam o estado de agregação da matéria. E ele é constituído por três curvas que vão delimitar três regiões distintas. Essas regiões vão se referir à fase sólida, à fase líquida e à fase gasosa. Então, como exemplo, a gente vai considerar o diagrama de fase da água, né? Que é uma substância muito familiar para a gente e ela pode ser encontrada na natureza com relativa mudança aí nas três fases. Então, observa aí nesse diagrama a curva 1. Essa curva recebe o nome de fusão. Ela é a curva de fusão, ela vai delimitar a transição entre as fases sólida e líquida. Então, se você tiver um ponto de pressão e temperatura situado à esquerda da curva de fusão, a água vai estar no estado sólido, a gente vai ter gelo. Se estiver à direita, a gente vai ter água líquida. Agora, se esse ponto estiver em cima da curva de fusão, a água pode coexistir tanto na fase sólida quanto na fase líquida. Ela vai existir sem problema nenhum. Já a curva 2 vai receber o nome de vaporização, e é uma curva que delimita a transição entre as fases líquido e gasosa. Acima dela, líquido, abaixo, gasoso. E na curva, ela pode coexistir tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. Por fim, aí a terceira curva, que é chamada de curva de sublimação, ela vai delimitar a transição entre as fases sólida e gasosa, ou seja, à esquerda, estado sólido, à direita, gasoso. Lembrando que a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso, sem passar pela fase líquida. Agora observe aí que o ponto de encontro das três curvas, da curva de fusão, de vaporização e de sublimação, descreve o ponto triplo, né? Ou seja, o ponto em que coexistem em equilíbrio térmico as três fases da água, a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Então quer dizer que existe um ponto, né, um valor específico de pressão e temperatura, no qual a água pode existir no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Então, para a água, esse ponto triplo apresenta uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Ou seja, se você tiver uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 0,01 graus Celsius, você pode ter água tanto na fase sólida, quanto na fase líquida, quanto na fase gasosa, coexistindo simultaneamente. E também aí na curva de vaporização, o ponto representado por PC ele é chamado de ponto crítico. Quem que é o ponto crítico? Esse ponto crítico corresponde ao valor da pressão e de temperaturas que são críticas aí no caso para a água. Acima da temperatura crítica, a substância é um gás e abaixo ela é um vapor. E nesse diagrama a gente pode observar ainda que se a substância tiver uma temperatura acima da temperatura crítica, por mais que a gente aumente a pressão, ela não se liquefará, beleza? Agora vamos estudar aí a curva de fusão. Então, para a gente analisar aí a curva de fusão, a gente vai considerar dois grupos. Quais são esses dois grupos? O primeiro grupo é o grupo das substâncias que se dilatam com a fusão, que é a maioria das substâncias. Então, se você está aumentando a temperatura e a substância funde, ela vai se dilatar. E já tem um outro grupo aí, que é um grupo menos comum, que é o das substâncias que se contraem com a fusão. Por exemplo, é a água, o bismuto, o ferro e o antimônio. Então, aí, nós temos os dois diagramas. Esses diagramas eles apresentam a curva de fusão para os dois tipos de substâncias. O da esquerda para as substâncias que se dilatam com a fusão e o da direita para as substâncias que se contraem com a fusão. O que vai diferir é que essa curva de fusão para as substâncias que dilatam, ela está virada para a direita. E para as que se contraem, está virado para a esquerda. Então, observem esses quatro pontos, né? Em qualquer um dos dois. O A, o B, o C e o D. Então, o que vai acontecer quando eu passar do ponto A para o ponto B? Então, observe que quando eu saio do ponto A, eu estou no estado sólido, no B, eu estou no estado líquido. Então, eu vou ter a fusão da substância sob pressão constante. Então, observe que se eu andar na horizontal, a minha pressão permanece constante.
Agora, eu também posso passar do sólido para o líquido e realizar uma fusão reduzindo a minha pressão. Se eu fizer isso, eu passar do ponto C para o ponto D, eu vou ter uma fusão por redução da pressão sob temperatura constante. Então, uma linha horizontal, eu mantenho a pressão constante. E uma linha vertical, eu mantenho a temperatura constante. Agora, se eu sair do ponto B e for para o ponto A, eu vou ter uma solidificação por resfriamento sob pressão constante, enquanto quando eu passar do ponto D para o ponto C, eu vou ter uma solidificação por aumento da pressão, também mantendo a temperatura constante. Então, aí, para a maioria das substâncias, o aumento da pressão ocasiona um aumento da temperatura de fusão, como a gente pode ver aí pelo diagrama da esquerda. Agora, já para as substâncias do segundo grupo, o aumento da pressão externa vai reduzir a temperatura de fusão. É o que acontece, por exemplo, com o gelo. Sob pressão normal de 1 atmosfera, o gelo se funde a 0 graus Celsius. Mas se a gente tiver pressões mais elevadas, ele vai se fundir a temperaturas bem abaixo aí de 0 graus Celsius. Olha nessa figurinha aí, um exemplo prático é o que ocorre nas pistas de patinação no gelo. Então, em virtude das finas lâminas aí que ficam nos patins, o patinador vai exercer uma grande pressão sobre o gelo quando ele estiver em contato com essas lâminas, o que vai provocar a sua fusão. Mas logo depois da passagem do patinador, a trilha de água líquida, que era o gelo fundido, ela vai congelar novamente, porque volta a ficar apenas sob a ação da pressão atmosférica, a pressão ambiente. E esse fenômeno aí é conhecido como regelo. Agora nós vamos ver aí a curva de vaporização. Então essa curva de vaporização mostrada nesse diagrama refere-se à ebulição e tem o mesmo aspecto tanto para substâncias puras em geral, aquelas que contraem na fusão, ou as que dilata, Então, o aumento da pressão externa também acarreta um aumento na temperatura de ebulição. Então, o líquido entra em ebulição quando a pressão de vaporização supera aí a pressão externa. Então, observe que nós temos novamente os 4 pontos A, B, C e D, ou seja, a passagem de A para B representa a vaporização por aquecimento sob pressão constante, de B para A liquefação por resfriamento sob pressão constante, de C até D, a vaporização por redução da pressão sob temperatura constante, e de D para C, a liquefação por aumento de pressão sob temperatura constante. Agora, observe o seguinte, para que a pressão de vaporização seja maior que a pressão externa, a gente pode proceder de duas formas. A primeira delas, que é a mais comum, é aquecer o líquido aumentando a sua temperatura, até que a pressão de vaporização supere a sua pressão externa. E o outro aí, que embora seja incomum no nosso dia a dia, mas que tem muitas aplicações industriais, seria diminuir a pressão externa, até que ela fique menor do que a pressão de vaporização. Agora, preste atenção no seguinte, olha aí, com suficiente redução de pressão, nós podemos fazer a água ferver até em temperatura ambiente. Então, na verdade, o diagrama de fase da água mostra que a água pode ferver a 0,01 graus Celsius, que é a temperatura do ponto tríplice, que a gente viu lá atrás. E essa também é a temperatura de fusão de gelo sob essa pressão. Então, o ponto tríplice corresponde, portanto, a uma situação em que o ponto de ebulição torna-se tão baixo que ele vai coincidir com o ponto de fusão. Então, observe o seguinte, essas duas tabelas aí. A tabela da esquerda, temperatura de ebulição da água em função da diminuição da pressão com a altitude local. Então, o que acontece? A gente já sabe que quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, se a gente tiver a nível do mar a 0 metros, a gente tem uma pressão de 1 atmosfera. E a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Já no outro ponto extremo, aí, a uma altitude de 8.800 metros em relação ao nível do mar, que é o topo do Monte Everest, a pressão lá em cima é muito baixa, olha lá, 0,34 atmosferas. E a temperatura de ebulição da água lá no topo do Monte Everest é de 72 graus Celsius, Então, o que a gente sabe? Se a gente for fazer um miojo lá no topo do Monte Everest, ele não vai ficar pronto em 3 minutos, porque lá a água não vai ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver a uma temperatura menor. Já em contrapartida, observe a tabela da direita, que é a temperatura de ebulição da água em função do aumento da pressão em recipientes apropriados, como por exemplo a panela de pressão. O que acontece na panela de pressão? Então a gente sabe que a pressão de 1 atmosfera, a água ferve, entre ebulição, a 100 graus Celsius. Agora, se a gente tiver uma pressão de 2 atmosferas,
a água vai entrar em ebulição a 120 graus Celsius. Já se a gente tiver uma pressão de 40 atmosferas, a água vai entrar em ebulição a 251 graus Celsius. Então isso daí é o princípio de funcionamento da panela de pressão. Por que as nossas mães aí usam a panela de pressão para cozinhar feijão? Então geralmente dentro da panela de pressão a pressão é de 2 atmosferas, ou seja, uma pressão muito grande. Então a água só vai ferver, né, a 120 graus Celsius, ou seja, a água fica mais quente e não vira vapor. Então, como a água fica mais quente no estado líquido, né, ou seja, ela não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, então o feijão vai receber uma quantidade de calor maior, então ele vai cozinhar mais rápido, certinho? Por último, aí nós vamos ver a curva de sublimação. Então, lembrando aí a sublimação, né, que é a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor ou vice-versa. Então, para que uma substância pura sofra uma sublimação, é necessário que ela se encontre a uma pressão inferior à do ponto triplo, né, para que ela consiga passar para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Então, nessas condições, aquecendo-se o sólido sob pressão constante, ela vai passar diretamente para vapor. Resfriando-se o vapor e ela passa diretamente para o sólido. Então, observa aí, nós temos novamente os pontos A, B, C e D. De A para B é a sublimação por aquecimento a pressão constante. De B até A é a ressublimação por resfriamento sob pressão constante, porque a gente andou aí na horizontal. Agora andando na vertical, de C para D, nós temos a sublimação por redução da pressão sob temperatura constante. E de D para C, a ressublimação por aumento de pressão sob temperatura constante. Então a gente observa aí que um aumento de pressão vai acarretar um aumento na temperatura de sublimação. Em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são poucas as substâncias que sublimam. As mais comuns aí que a gente pode citar é a naftalina, que a gente coloca para a roupa, né, não ficar com mofado, e o gelo seco, né, o CO2, que é muito utilizado na conservação de sorvete, porque vai manter a temperatura dele aí baixa. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de sala e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!